Gojo Satoru é por muitos considerado o feiticeiro mais forte de todos os tempos. O simples fato de ele ter nascido causou um desequilíbrio que alterou todo o mundo Jujutsu. Uma existência tão poderosa que fez as escalas de poder mudarem completamente. Essa é a história do homem que carrega o peso de ser o mais forte. Essa é uma história de solidão, traição e morte. Essa é a história de Satoru freaking Gojo! Dia 7 de dezembro de 1989, nasce Satoru Gojo. Nesse momento, todos os feiticeiros vivos sentiram que algo havia mudado no mundo. Uma sensação que nunca tinham sentido antes. Uma sensação lá dentro de seus corações de que o mundo nunca mais seria o mesmo. Mas eles nunca poderiam imaginar que aquela sensação vinha de um simples bebê. Acontece que Satoru nasceu no clã Gojo, um dos 3 clãs mais prestigiados e poderosos do Japão, devido à técnica inata de sua linhagem, a técnica do ilimitado. Uma técnica poderosíssima que aplica conceitos físicos para manipular a massa e a gravidade. E ainda por cima, ele também nasceu com os 6 olhos, uma condição extremamente rara, onde uma pessoa nasce com o poder ocular de conseguir enxergar o fluxo de energia amaldiçoada como se fosse algo palpável. Isso permite a Satoru Gojo entender facilmente como funciona a própria energia amaldiçoada em si. Ele consegue prever quando o inimigo vai usar alguma técnica pela concentração de energia que é formada no momento e consegue estudá-la. Esse é um dos motivos por Satoru Gojo evoluir tão rapidamente como feiticeiro. E como se isso não bastasse, os 6 olhos também permite ao usuário controlar a sua própria energia com tamanha precisão e eficiência que o usuário parece ter energia infinita. Um feiticeiro já nascer com essas 2 características é algo que não acontecia há séculos. Sim, o tempo passou e logo Satoru Gojo já era uma criança. Seus talentos e sua evolução eram tão impressionantes que logo se tornou a figura mais conhecida no mundo Jujutsu e muitos estavam curiosos para conhecê-lo. Um homem sem energia amaldiçoada vai até o clã Gojo para observá-lo e enquanto ele olha para Satoru olha de volta para ele. Como assim? O homem fica espantado, pois como não possuía um pingo sequer de energia em seu corpo, era como se ele fosse praticamente invisível, e aquela criança foi a única pessoa a percebê-lo quando ele estava seguindo alguém pelas costas. Esse homem era Toji Zenin, um membro do clã Zenin, outros dos 3 clãs mais prestigiados do Japão. Gojo e Toji ainda irão se enfrentar em um duelo mortal épico, o qual será para sempre lembrado como uma das mais incríveis batalhas de todos os animes. Mas essa batalha acontece um pouco mais pra frente. Rapidamente, Satoru Gojo se torna uma ameaça para alguns membros da máfia que seriam prejudicados caso ele se tornasse ainda mais forte. Assim, uma recompensa de 100 milhões pela sua cabeça foi anunciada no mercado negro, enquanto ele ainda era uma criança. Alguns dos assassinos e usuários de maldição mais poderosos foram rapidamente atrás de Gojo, pois, na cabeça deles, 100 milhões para matar uma simples criança não podia nem ser chamado de trabalho, era um banquete, e quem chegasse primeiro levaria tudo. Nesse momento, aqueles assassinos podiam sentir de longe a pressão espiritual de Satoru Gojo. Era como se, mesmo escondidos em cima daquele prédio, aquela criança estivesse olhando diretamente para os seus olhos e enviando um sinal claro: se vocês vierem, vocês morrem. Aquela criança era tão absurdamente poderosa que forçou o mundo todo a se adaptar à sua existência. Era como quebrar um recorde que nunca havia sido superado antes nos esportes, e agora todos os atletas tinham que se adaptar e conseguir chegar àquele mesmo nível. Gojo era tão poderoso que as maldições começaram a ficar mais fortes para se adaptar a esse poder. Nada foi dito, mas aqueles mercenários entenderam uma coisa instintivamente: enquanto Satoru Gojo estivesse vivo, eles não teriam mais liberdade.
Capítulo 2 – O Arco do Inventário Oculto. Duas mulheres estão presas em uma mansão mal assombrada, caminhando em círculos há horas. Um espírito amaldiçoado está distorcendo o espaço e criando a ilusão de ser um labirinto infinito. Nesse momento, uma força de atração gravitacional puxa e destrói toda a mansão rapidamente. Ei, eu vim ajudá-la, Utahime! Você estava chorando? Era Satoru freaking Gojo no auge dos seus 16 anos. Devido ao prestígio de seu clã e seus feitos incríveis de poder, ele foi aceito facilmente na escola de feiticeiros Jujutsu e agora era um adolescente no seu 2º ano. Utahime reclama com Gojo sem perceber que o espírito amaldiçoado estava logo atrás dela, pronto para devorá-la. E nesse momento, um outro espírito amaldiçoado aparece por baixo e engole o anterior. Satoru, não é legal tirar sarro dos mais fracos. Somos apresentados então a Suguru Geto, outro aluno do 2º ano da escola Jujutsu e o melhor amigo de Satoru. Juntos, eles são considerados os mais fortes. Geto possui uma técnica rara que o permite engolir e então controlar espíritos amaldiçoados a seu bel prazer. Ele pode armazenar infinitos espíritos no seu arsenal. Dessa forma, quanto mais o tempo passa, mais poderoso ele fica. Após completarem a missão, os alunos voltam para a escola e são convocados por seu professor para prestarem esclarecimentos. Seu nome era Yaga e ele estava furioso, pois aquele caso da mansão sendo engolida por uma massa de gravidade foi noticiado na TV pelas pessoas comuns, ou seja, alguém esqueceu de colocar uma barreira para que os humanos sem energia amaldiçoada não pudessem enxergar o acontecimento. Satoru prontamente admite a culpa e questiona: Sensei, as barreiras são realmente necessárias para começo de conversa? É claro que são, Satoru, interrompe Geto. Enquanto as pessoas comuns não souberem sobre espíritos amaldiçoados, eles podem viver a sua vida normalmente. Por essa razão, é importante que seja confidencial. E não só isso. Tá bom, entendi. É tão trabalhoso ficar se preocupando com os fracos. A sociedade Jujutsu serve para proteger os fracos e manter os fortes em xeque. Veja, Satoru, Jujutsu existe para proteger os que não sabem usar Jujutsu. Tudo certinho como sempre, eu odeio esse tipo de coisa. O quê? Colocar a culpa e a responsabilidade no Jujutsu é o que as pessoas fracas fazem. Não fique tão orgulhoso desse lixo. Vamos resolver isso lá fora, Satoru. Você está carente, Geto? Vai sozinho. Professor Yaga, que havia ido ao banheiro, retorna e interrompe a disputa. Ele então senta e diz que tem uma missão para os dois prodígios fazerem juntos. Honestamente, é uma missão de alta responsabilidade, mas é uma ordem da Mestre Tengen. Vocês têm 2 objetivos. Mestra Tengen encontrou o receptáculo de plasma estelar perfeito. 1. Escolte a garota. E 2. Suma com ela. Capítulo 3 – Mestre Tengen. Escoltar a garota e sumir com ela? Correto. Suguru Geto pergunta se isso é para reativar a técnica da Mestre Tengen. Mestre Tengen é uma feiticeira de mais de 1000 anos de idade. Ela chegou a essa altura pois possui a técnica amaldiçoada da imortalidade. Atualmente, ela é responsável por cuidar das barreiras que protegem as escolas Jujutsu e mantém o equilíbrio no mundo dos feiticeiros. Portanto, sua vida tem uma importância astronômica. Porém, a sua técnica não para o seu envelhecimento, que fez ela ficar com essa aparência monstruosa. O problema não é envelhecer em si, mas uma vez que atinge uma certa idade, a técnica tentará trocar de corpos, ou seja, Mestre Tengen vai evoluir. Se não juntarmos Tengen com o receptáculo de plasma estelar, ela irá evoluir e ascenderá a um nível mais elevado. Mas isso não é incrível? Qual é o problema? O problema é que, segundo a própria Mestre Tengen, uma vez atingindo esse
desse nível, ela não conseguirá mais manter a sua consciência. Mestra Tengen não será mais Mestra Tengen. Atualmente, as barreiras que protegem as escolas Jujutsu e muitas outras são protegidas e fortalecidas pela Tengen. Sem essas barreiras, seria difícil manter as atividades Jujutsu normalmente. E, no pior dos casos, Tengen poderia até mesmo se tornar inimiga da humanidade. É por isso que a cada 500 anos, Tengen precisa se fundir com o receptáculo de plasma estelar e reescrever as informações do seu corpo, mantendo assim a sua técnica. Se o corpo for renovado, a técnica amaldiçoada também será. Logo, não acontece a evolução. Entendi, então o problema é ela virar um Skullgreymon, né? Antes que isso aconteça, resetamos para o Coromon, certo? Satoru faz referência a Digimon. Enfim, o paradeiro do receptáculo foi descoberto. 2 grupos já estão visando a garota. A organização que visa acabar com o mundo Jujutsu atual, fazendo o Mestre Tengen perder a cabeça. Os usuários de maldição, grupo Q. E o outro, um grupo que venera Mestre Tengen como uma divindade, o grupo religioso conhecido como Associação Recipiente do Tempo. A Mestre Tengen e o receptáculo de plasma estelar se fundirão daqui a 2 dias quando a lua estiver cheia. Peguem a garota e tragam até a Tengen. Se falharem, o mundo Jujutsu como conhecemos hoje pode acabar em um futuro não muito distante. Vocês foram escolhidos para essa missão, pois são os mais fortes. Não estraguem tudo. Gojo e Geto saem da escola Jujutsu e vão prontamente atrás da menina. De repente, uma explosão ocorre vinda de um prédio e uma garota cai em queda livre. Essa é Riku Amanai, a receptáculo de plasma estelar. Suguru Geto rapidamente invoca um espírito amaldiçoado e a salva. Esse uniforme, você é da escola Jujutsu, não é? Entregue a garota ou morra. Enquanto isso, Satoru Gojo é atacado por outro membro do grupo Q, que lança várias facas em sua direção. As facas, quanto mais se aproximam, mais lentas ficam e nunca acertam Satoru. Os dois trocam ameaças e ao longe vemos 2 figuras conversando. Nós da associação religiosa não conseguimos lutar, mas possuímos muito dinheiro. O que você acha, Zenin? Pode ganhar muito dinheiro se assassinar aquela garota. Não me chamo mais Zenin. Me casei e peguei o nome de minha esposa. Agora me chamo Toji Fushiguro. Sim, eu aceito a sua oferta. Toji Fushiguro é um homem que nasceu sem um pingo sequer de energia amaldiçoada em seu corpo. O nome disso é restrição celestial. Porém, em troca de não ter uma técnica Jujutsu, seu corpo e proezas físicas o tornam de longe o homem mais forte e habilidoso vivo. Toji terá um papel crucial na vida de Satoru Gojo. Capítulo 5. Riku Amanai. Me desculpe, por favor, me desculpa, gritava o soldado da organização criminosa que havia sido derrotado por Geto. Ao mesmo tempo, Satoru mandava uma selfie com o outro capanga também derrotado. E assim, a dupla mais forte está em posse do receptáculo estelar. Riku Amanai acorda nos braços de Satoru e o confunde com um de seus assassinos, mas logo percebe que eles não estão ali para fazer mal a ela. Os dois explicam a situação e ficam impressionados com o espírito de Riku. Ela não está chateada, mesmo sabendo que vai se fundir com Tengen e deixar de existir. Agora, eles devem proteger a garota por mais 2 dias até que os preparativos para a fusão estejam prontos. Outra questão é que uma recompensa de 30 milhões foi lançada no mercado negro para quem matar a menina, e a recompensa é válida somente por 2 dias também. Ou seja, serão 2 dias de extrema tensão, mas após isso eles podem relaxar. Vários gangsters começam a ir atrás da menina devido ao prêmio por sua cabeça e aparecem para enfrentar a dupla mais forte da escola Jujutsu. Na frente de Gojo surgem vários homens iguais, são homens musculosos e com um saco de pão na cabeça. Gojo começa atacando. Ele usa sua técnica do lapso azul para puxar 2 dos homens com uma força gravitacional absurda e os esmaga um contra o outro. 2 dos homens atacam Gojo, porém os seus ataques não conseguem alcançá-lo. Esse é o efeito da técnica que concede a Satoru Gojo o título de Invencível, o Infinito. Usando a sua mente brilhante para fazer cálculos complexos, ele usa seus poderes gravitacionais para criar uma espécie de campo de força ao seu redor. Qualquer coisa que se aproxime de Gojo é afetado pelo campo de gravidade e vai sendo desacelerado. Quanto mais perto, menos
menos velocidade e dessa forma nada nunca consegue tocá-lo. É realmente como se existisse um espaço infinito entre eles. Satoru facilmente derrota os dois adversários, deixando apenas um de sobra, e se dirigindo ao homem, ele diz: você consegue criar 5 clones ao mesmo tempo e ainda trocar com eles ao seu bel prazer. Cara, você dominou uma técnica foda. Então, por que você é tão fraco? O homem pergunta como Gojo adivinhou a sua técnica em apenas 1 minuto de combate, enquanto ele responde que apenas tem bons olhos. Gojo então explica que a sua técnica é a convergência de uma série infinita. Ao combinar números negativos e ilimitados, ele consegue criar aquele campo de força magnético do azul, mas é bem cansativo e difícil de usar isso. Tudo isso é apenas o básico de sua técnica. Agora ele iria usar um golpe ainda mais poderoso. Ele aponta para o homem do saco e diz: técnica amaldiçoada de reversão, raio vermelho. Porém, nada acontece. Gojo finaliza o homem com um simples soco e diz que estava apenas testando esse novo golpe, mas que ainda não entendia muito bem como a energia reversa funcionava. Gojo e Geto passam 2 dias derrotando gangsters e mafiosos sem parar. Satoru Gojo estava usando a sua técnica do ilimitado sem parar e sem dormir por 2 dias inteiros para garantir o sucesso da missão e a segurança de Amanai. Após algumas horas, eles vão para dentro das barreiras da escola Jujutsu e finalmente o tempo da recompensa acaba. Sem os caçadores de recompensa atrás da menina e protegidos pela barreira Jujutsu, ele finalmente consegue relaxar e desliga sua técnica do infinito. O quê? Acaso a gente se conhece? Sou péssimo pra lembrar nome de macho. Fala galera, Léo Cirilo aqui, e antes da gente seguir para a próxima parte do vídeo, que é o momento mais importante da vida de Satoru Gojo, eu tô te parando aqui rapidinho, cara, para pedir que você se inscreva no canal com o sininho ativado. Esse vídeo, cara, na moral, levou 2 meses para ficar pronto, mas a qualidade final faz valer a pena, né, com certeza. Mas, provavelmente, o próximo vídeo também só vai sair daqui a 1 mês, então, cara, para você receber a notificação de quando ele for publicado, você precisa estar com o sininho ativado, porque aí, quando o vídeo sair, o YouTube te chama, cara, você não precisa se preocupar com isso. Então, se inscreve aí e ativa o sininho, combinado? Agora, fiquem com a melhor parte da vida de Satoru Gojo. Vai aprender uma nova técnica que simplesmente torna ele um deus na Terra. Com vocês, Gojo versus Toji. Capítulo 7. A morte de Satoru Gojo. Satoru Gojo é apunhalado no peito por Toji Fushiguro. Desde o começo, aquela história de recompensa e tempo limite eram tudo parte de seu plano. Ele colocou a recompensa pela cabeça do receptáculo de plasma estelar para que vários caçadores de recompensa fossem atrás da menina e cansassem Satoru Gojo e Geto. Além disso, o tempo limite também era para fazer Satoru ficar focado no relógio e relaxar quando tudo acabasse. E Toji aguardava ansiosamente como um predador esperando o momento certo de dominar sua presa. Suguru Geto lança uma maldição minhoca gigante em direção a Toji para que ele solte seu amigo e rapidamente vai ajudá-lo, mas Satoru Gojo diz que está tudo bem, pois não foi atingido em nenhum ponto vital e reforçou seu corpo com energia amaldiçoada a tempo, para não sofrer grandes danos. Ele então pede para Geto levar Amanai até a mestre Tengen, que ele cuidaria de seu adversário rapidamente e já se encontraria com eles. Geto então sai correndo no pouco tempo em que seu espírito amaldiçoado conseguiu para eles. Toji esfaqueia o monstro e o abre por dentro, saindo de lá todo coberto pelas vísceras da maldição. Agora ele tem um espírito amaldiçoado enrolado em seu corpo e está usando uma espada diferente da anterior. Essa parece ser muito mais poderosa. Droga, queria ter finalizado você com aquele ataque. Estou ficando enferrujado. Gojo
Gojo parte para o ataque usando seu lapso azul para destruir o local onde Toji estava, inutilmente, pois seu adversário é extremamente veloz e desvia facilmente. Satoru Gojo finalmente repara então que o seu oponente não é só rápido, na verdade ele não possui um pingo sequer de energia amaldiçoada, ou seja, ele nem mesmo é um feiticeiro, suas proezas são completamente físicas. Dessa vez Toji parte para o ataque, mas ao se aproximar, Gojo usa novamente o azul para contra-atacar e Toji reage a tempo e desvia novamente. Gojo percebe que o oponente conhece todas as suas técnicas e mesmo assim está atacando, então provavelmente ele tem algum trunfo guardado que o permite atravessar o infinito. Ele resolve então levar a luta a sério, mas Toji desaparece completamente de sua visão. Droga, sem energia amaldiçoada não consigo encontrar ele. Será que devo confiar apenas em meus instintos? Porque ele é tão rápido? Não tem escolha. Técnica amaldiçoada do lapso azul. Concentração máxima. Brilho individual. Gojo destrói todo o terreno ao seu redor, não deixando nenhuma casa ou árvore que seu oponente possa usar para pular ou se esconder. De repente, um enxame de insetos amaldiçoados vão em direção a Gojo, o cercando completamente. Gojo não consegue localizar o seu oponente e se pergunta se deve usar novamente o lapso azul. Não, peraí, o que ele quer? É a Manai! Uma intuição boa pra me sentir até de mãos vazias. E isso te forçou a concentrar sua técnica na defesa. Que? Arma amaldiçoada especial, lança invertida do paraíso. Seu efeito anula técnicas amaldiçoadas. Satoru Gojo é completamente derrotado. Capítulo 8. Toji Fushiguro. Manai e Geto entram na Tumba das Estrelas, o local onde a Mestre Tengen os aguarda. Rico se despede de sua amiga com um longo abraço cheio de lágrimas, afinal, ela irá se fundir com Tengen e desaparecer para sempre. Então, Geto diz à garota que ela deve ir sozinha de agora em diante e assim que chegar próxima à árvore gigante, estará protegida por uma outra barreira diferente daquela da escola Jujutsu. Ou que ela simplesmente poderia dar as costas e ir embora com a sua amiga e tentar viver uma vida normal. A garota fica completamente em choque com essas palavras, pois ninguém havia dito isso a ela. Geto continua e diz que antes de conhecê-la, ele e Satoru haviam combinado que se o receptáculo se recusasse a aceitar a fusão, eles não a forçariam. A Manai se emociona e começa a pensar em tudo o que passou para chegar até aqui. Ela já havia desistido de viver há muito tempo e agora alguém ofereceu uma nova vida a ela. Ela desaba em lágrimas. Suguru Geto é tomado pelo ódio e então ataca Toji com seus espíritos mais fortes, mas o homem desvia facilmente, assim como fez com os ataques de Gojo. Então ele ataca e despedaça o espírito mais poderoso de Geto em um único golpe. Geto ataca novamente com outro espírito que invoca lâminas a um palmo do corpo de Toji, que facilmente repele todos os ataques com uma expressão de tédio em seu rosto. Geto se aproxima em um ataque surpresa, mas os reflexos de Toji estão em outro patamar. Ele repele o ataque, corta Geto e o espírito amaldiçoado ao mesmo tempo e finaliza com uma joelhada que joga o estudante para longe. O assassino então diz que só não irá matar Suguru Geto, pois se ele morrer, todos os espíritos amaldiçoados que ele tem armazenado em seu corpo irão sair de uma vez só, sem controle, e ele não quer lidar com isso agora. Toji, um homem sem energia, acaba de derrotar alguns dos feiticeiros mais fortes sozinho.
Ao voltar da tumba, Toji se depara com alguém que não deveria estar ali. Satoru fucking Gojo estava de pé bem na sua frente. Hey, há quanto tempo? Isso é sério? Muito sério mesmo, me sinto novinho em folha. Técnica amaldiçoada reversa. Isso mesmo! Gojo explica que quando Toji o esfaqueou na garganta, ele abandonou todas as esperanças de revidar e focou toda a sua energia na técnica reversa. Ao multiplicar a energia amaldiçoada negativa com outra negativa, elas acabam virando energia positiva e curando o usuário ao invés de machucá-lo. Gojo sempre soube a teoria, mas nunca tinha conseguido fazer isso antes. Foi ali, em seu momento de quase morte, que ele finalmente entendeu como funciona o núcleo de energia amaldiçoada e conseguiu se regenerar. Energia amaldiçoada é energia negativa. Ela consegue fortalecer o corpo, mas não consegue regenerá-lo. Por isso tem que multiplicar essa energia negativa por si mesma para criar energia positiva. Mas falar é fácil. Eu nunca tinha conseguido usar também. Esse moleque tá delirando. Você perdeu porque não me degolou quando teve a chance e não usou a ferramenta amaldiçoada para perfurar minha cabeça. Eu perdi. A nossa luta só começou. Ah, só começou? Ah, é verdade. Falha minha! Toji parte em alta velocidade para cima de Gojo, que desvia calmamente do primeiro golpe. Toji continua balançando sua espada inutilmente, enquanto Gojo desvia de todos os golpes com tranquilidade. Ele pula para trás, ficando de ponta cabeça e carrega um novo golpe. Agora que aprendeu a usar a energia amaldiçoada reversa, ele incorpora essa técnica à sua própria técnica do azul, formando o contrário. Ao invés de uma massa gravitacional que puxa, agora ela repele. Raio vermelho. Toji defende, mas mesmo assim é arremessado vários metros pela força gravitacional da técnica que repele tudo em seu caminho e ele sangra pela primeira vez. Toji se levanta e começa a se alongar enquanto pensa em uma estratégia para vencer Gojo novamente. O primeiro é o poder de parar. O segundo é o poder de atrair. Terceiro e último é o poder de repelir. A reversão de feitiço vermelho. Nenhum deles vai dar problema. Me perdoe, Amanai, eu não estou com raiva pelo que ele fez a você. Não quero me vingar nem nada. A única coisa que estou sentindo é o prazer desse mundo. Ao longo do céu e da terra, eu sou o mais honrado. A lança de Toji se aproxima de acertar Satoru, enquanto o mesmo está completamente calmo e pensando. Você provavelmente é da família Zenin, por isso conhece todas as minhas técnicas, mas essa aqui, até mesmo dentro da família Gojo, é pouco conhecida. Gojo intercala sua técnica do lapso azul com a sua nova técnica da reversão vermelha, formando assim uma massa imaginária que sai desintegrando tudo em seu caminho. Técnica imaginária, vazio, roxo. Toji tenta se defender, mas é completamente devorado pela técnica de Gojo, que desintegra o seu braço esquerdo e metade de seu tórax, deixando-o à beira da morte. Gojo pergunta se ele gostaria de dizer as suas últimas palavras, mas o homem diz que não. Porém, em seu último suspiro de vida, ele se lembra de seu filho, Megumi, e diz para Gojo que em 2 ou 3 anos seu filho será vendido para o clã Zenin e que ele poderia fazer o que quiser com essa informação. Satoru está com o corpo de Amanai Rico em suas mãos, enquanto aquele bando de vermes religiosos estão aplaudindo a cena. Nesse momento, Geto chega e encontra Gojo. Ao invés de ficar feliz, ele fica espantado, pois Gojo está emanando uma aura completamente diferente, como se ele fosse outra pessoa. Gojo se desculpa por ter perdido e deixado Rico morrer, mas Geto está irritado com aquelas pessoas e pede para saírem dali. Antes de irem, Gojo faz uma pergunta inusitada. Você quer matar todos eles, Suguru? Do jeito que eu estou agora, eu não me importaria. Não, deixa pra lá. Não faz sentido fazer isso. Será que precisamos mesmo de uma razão? Claro que sim, Gojo. Ter um motivo é importante, principalmente para nós.
Um ano depois, Gojo está demonstrando suas novas habilidades para Geto. Agora ele consegue manter o infinito ativado quase que no automático, sem gastar energia amaldiçoada. Além disso, agora que ele entendeu a energia amaldiçoada reversa, ele consegue regenerar o seu cérebro, renovando a sua energia, fazendo assim com que a sua energia beire o infinito. Agora, Gojo está trabalhando em aprender a sua expansão de domínio e em sua técnica de teletransporte. Geto, olhando tudo isso de longe, chega a uma triste conclusão. Satoru Gojo se tornou o mais forte. Ele provavelmente agora pode completar a maioria das missões sozinhos, e eu estou cansado desse ciclo interminável de exorcizar e consumir maldições. Exorcizar e consumir. Ninguém imagina como é comer uma maldição. É como ingerir um pedaço de pano que limpou vômito no chão. Exorcizar e consumir. Para quem? Ele se lembra daquele bando de fanáticos religiosos aplaudindo a morte de Amanai e se corrompe. Macacos malditos. Em um momento de desilusão, um jovem feiticeiro chega para falar com ele. Era Haibara, um calouro na escola Jujutsu e uma pessoa muito gentil. Haibara tenta animá-lo e nesse momento Yuki Tsukumo entra na conversa. Yuki é uma feiticeira de grau especial, assim como ele próprio e Satoru Gojo, mas ela tem uma visão diferente de mundo. Ela explica para Geto que seu objetivo é diferente do deles. Enquanto eles lutam para exorcizar as maldições que aparecem, Yuki quer dar um jeito de que as maldições simplesmente parem de nascer, ou seja, ela quer cuidar da raiz do problema. Ela explica que quem cria as maldições são os humanos comuns com suas energias e pensamentos negativos. Então, se tivesse um jeito de tornar todos eles em feiticeiros, com o tempo as maldições parariam de nascer. Porém, Suguru Geto chega a uma conclusão completamente distorcida. Ele se lembra daqueles humanos podres e diz: e se nós simplesmente matarmos todos os humanos? Um mês depois, Geto aparece velando o corpo de um xamã. Era Haibara, aquele jovem inocente que tentou ajudá-lo. Mais uma morte sem sentido de um feiticeiro que queria ajudar as pessoas comuns, enquanto os mesmos estavam vivos à custa de pessoas como Haibara e Geto que se sacrificam por eles, aqueles macacos imundos. Desde a morte de Amanai Riko, Geto se perdeu e foi se afundando cada vez mais nas trevas, sem saber se o que fazia era certo ou errado. Ele começou a se questionar se realmente valia a pena salvar os não feiticeiros, até que um dia aquilo aconteceu. Geto foi designado para uma missão de exorcizar um espírito amaldiçoado que estava causando em um vilarejo próximo. Devido ao seu poder, ele foi escalado para ir sozinho mesmo, e quando chegou lá, se deparou com uma cena que foi a gota d'água. Duas crianças surradas, presas em uma gaiola imunda. Elas eram feiticeiras e simplesmente por esse motivo as pessoas comuns as prenderam, bateram e as deixaram para morrer de fome. Geto estava cansado de tudo aquilo, estava cansado de ajudar esses humanos ingratos. 5 dias depois, os corpos de 112 moradores do vilarejo foram encontrados. Em seus corpos haviam marcas de ataques por espíritos amaldiçoados. Não demorou muito para ligarem o crime à visita de Geto. Agora ele está foragido e pelo regulamento da escola Jujutsu será executado. Capítulo 11. Morte prematura. Que porra você tá falando? Satoru Gojo questiona o professor Yaga ao descobrir que Geto massacrou o vilarejo. Não me faça repetir. Suguru Geto atacou o vilarejo e agora está foragido. Não tem mais nada na sua casa e pelas marcas de sangue parece que ele matou seus próprios pais também. Porra nenhuma! Eu entendo a sua frustração, Satoru. Também não consigo acreditar que ele fez isso. Após descobrir, Gojo sai em disparada à procura de Geto até finalmente o encontrar em meio a uma multidão de pessoas. Explique-se, Suguru. Não tem muito o que explicar, todas as acusações são verdadeiras. Então quer dizer que agora você simplesmente mata qualquer um que não seja um feiticeiro, até mesmo seus pais? Eu não posso abrir exceção para os meus pais, você não acha? Pensei que você fosse contra matar os outros sem motivo.
Ah, mas tem um significado, até mesmo um propósito nisso tudo, Gojo. Não tem não! Você quer criar um mundo só de feiticeiros matando os não feiticeiros? Essa porra não vai dar certo. Você acha que consegue simplesmente matar todo mundo? Tentar algo impossível é simplesmente estúpido. Mas é possível pra você, não é, Satoru? Se é possível pra você, você realmente pode sair por aí dizendo que é impossível? Se eu pudesse me tornar você, até mesmo essa ideia estúpida poderia se tornar realidade, não acha? Eu já decidi como quero viver e agora eu vou fazer de tudo pra isso. Gojo aponta para Geto. Mate-me se quiser, mas tem um significado nisso tudo. E Gojo não consegue finalizar a sua técnica, deixando Geto fugir. Professor Yaga pergunta por que Gojo não foi atrás de Geto, mas percebe que foi uma pergunta estúpida. Gojo se questiona: do que adianta ser o mais forte? Não importa o quão poderoso seja, ele só consegue salvar aqueles que querem ser salvos. Geto, aquele que já foi o seu melhor amigo, estava fora do seu alcance. Os dois seguem caminhos diferentes. Geto se torna o líder daquela seita religiosa, mas agora com o objetivo de exterminar as pessoas comuns, enquanto Satoru Gojo, percebendo que não adianta ser o mais forte e simplesmente matar todo mundo. Para mudar as coisas, ele precisava resolver o problema de outra forma, e por isso ele escolhe a educação. Satoru Gojo, o homem mais forte do mundo, se torna então um professor na escola Jujutsu. Ele vai atrás de seu primeiro aluno, Megumi Fushiguro, o filho de Toji. Capítulo 12, Jujutsu Kaisen 0. Anos depois, Gojo continua dando aulas na escola Jujutsu na esperança de criar do jeito certo a próxima geração de feiticeiros. Ele salva um menino que seria executado por ter cometido assassinato devido a ser assombrado por um espírito amaldiçoado. Seu nome? Yuta Okotsu, aquele que viria a se tornar o mais forte depois de Gojo. Uma série de eventos se sucedem a partir da chegada de Yuta na escola, que culminam em uma batalha até a morte contra o líder de uma seita religiosa que estava causando desaparecimentos pelo Japão. O nome do líder? Suguru Geto. Geto e Yuta travam uma batalha acirrada que acaba com a vitória de Yuta graças ao seu espírito amaldiçoado de grau especial, Rika. Porém, não é Yuta quem finaliza Suguru Geto. Satoru chega ao local um pouco depois e encontra o seu amigo jogado no chão, quase sem vida. Ele se aproxima lentamente, se abaixa e sussurra no ouvido de Geto: "Você foi o meu melhor amigo, o primeiro e o único." É quem dá o golpe final em Geto, mas como último ato benevolente, ele não deixa que o corpo seja levado à escola Jujutsu e destruído. Satoru Gojo nunca poderia imaginar que esse simples capricho causaria um efeito borboleta que culminaria no maior desastre que uma cidade no Japão já enfrentou, na morte de inúmeros feiticeiros próximos a ele e, por fim, em seu selamento. Capítulo 13, Jujutsu Kaisen. Na Era Heian, quando a energia amaldiçoada era a mais forte de toda a história, existia um feiticeiro vilanesco que era considerado o mais forte de todos. Ele se tornou o ápice de poder nos seus tempos de vida e subjugou toda e qualquer forma de vida que cruzasse seu caminho. Mulher, criança, idosos, animais, homens, não importava. Ele massacrava por puro prazer todos que achava interessante matar. Após alguns anos reinando como o mais forte, não havia mais ninguém capaz de enfrentá-lo naquela era, e Sukuna chegou ao tédio absoluto. Eis que ele recebe uma proposta de um feiticeiro chamado Kenjaku. Kenjaku tinha o conhecimento de um método capaz de transformar a alma de um feiticeiro em um objeto amaldiçoado, e se fizesse isso, esse feiticeiro viveria eternamente dentro do objeto até que Kenjaku fundisse ele com outro feiticeiro, fazendo assim
a alma contida no objeto tomar o controle do corpo em que foi colocado. Então, como se fosse uma forma de viajar no tempo, Sukuna aceita a proposta e a sua alma é dividida em 20 pedaços, 20 dedos amaldiçoados. Afinal, não havia mais nada para ele ali naqueles tempos. 1000 anos depois, Itadori Yuji, um aluno do colegial, acaba de ingerir um objeto amaldiçoado de grau especial. Esse objeto era um dos 20 dedos de Sukuna que haviam perdurado por todo esse tempo até que finalmente alguém o consumiu. Nesse momento, Sukuna toma o controle do corpo de Itadori e finalmente respira ar puro. Ele fica em êxtase e promete que vai massacrar todas as pessoas daquela era, assim como fez 1000 anos atrás. Mas nesse momento, para o espanto de Sukuna, Itadori Yuji consegue retomar o controle de seu corpo e coloca Sukuna para dormir. Sentindo uma alteração no fluxo de energia amaldiçoada naquela área, nosso protagonista finalmente aparece. Satoru Gojo chega e pergunta a Megumi o que estava acontecendo, no que Itadori responde que ele comeu o objeto que eles estavam procurando. Gojo fica levemente surpreso, examina o garoto de cima a baixo e pergunta: então, você consegue trocar com o Sukuna? Sukuna? Sim, a maldição que você comeu. Ah, sim, olha, eu acho que consigo. Então me dê 10 segundos com o Sukuna. 10 segundos e você volta. Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Afinal, eu sou o mais forte. Sukuna assume o controle e parte para cima de Gojo, que calmamente conversa com Megumi. Ele desvia lentamente do golpe e fala que vai se exibir um pouquinho, já que seu querido estudante estava olhando. Gojo agarra o braço de Sukuna e acerta um soco em seu rosto, fazendo-o voar alguns metros. A maldição revida com uma explosão de energia que, devido ao infinito de Gojo, não consegue atingi-lo. Os 10 segundos se passam e Itadori assume o controle de seu corpo novamente. Gojo toca em sua testa com os dedos e o faz desmaiar. Itadori acorda em uma sala fechada com Satoru Gojo. Ele está com os 2 braços amarrados e preso ao chão, no que Satoru Gojo diz que ele foi condenado à execução, pois se ele morrer, a parte de Sukuna dentro de seu corpo também morrerá, e os velhos do alto escalão são um bando de covardes que estão pressionando Gojo para matá-lo. Porém, como ele é Satoru freaking Gojo, ele simplesmente faz o que quiser e faz uma contraproposta ao alto escalão. Ele diz que Itadori conseguir manter o controle de Sukuna é um caso de 1 em 1 milhão, e que provavelmente uma pessoa assim não vai nascer de novo nessa geração. Por isso, ele propôs que ao invés de matá-lo agora, que eles juntassem todos os dedos do Sukuna primeiro e aí sim o executassem. Mesmo que Sukuna tomasse o controle de Itadori, não teria problema, pois Satoru Gojo cuidaria disso pessoalmente. Eles saem para dar uma volta e refrescar a mente. Itadori pensa a respeito de tudo aquilo e decide se sacrificar pelo bem maior. Se ele pudesse morrer e levar junto o maior mal do mundo, então ele morreria de bom grado. Para provar sua resolução, ele engole mais um dedo do Sukuna que estava na posse de Gojo. Satoru observa silenciosamente para ver o que iria acontecer, e mais uma vez Itadori não tem problemas em controlar Sukuna, o que deixa Gojo muito impressionado. Aquele garoto realmente era um gênio. Nesse momento, a boca de Sukuna se manifesta na bochecha de Itadori e começa a ameaçar Satoru Gojo, dizendo que quando recuperar sua liberdade, ele vai ser o primeiro a morrer. Gojo diz que é uma honra ser o alvo de Sukuna e Itadori pergunta se ele era tão famoso assim. Satoru explica que Sukuna é o feiticeiro mais poderoso que já existiu, mas que abandonou a sua humanidade para poder viver como um objeto amaldiçoado e prolongar a sua vida. Agora, ele é conhecido como o Rei das Maldições. Itadori então faz a pergunta de R$1 milhão. Sensei, se vocês lutassem, quem venceria? Gojo responde: é claro que eu ganharia. Capítulo 14 – Expansão de domínio.
A presença de Satoru Gojo é absoluta. Enquanto ele está por perto, toda a sociedade Jujutsu se mantém estável e ele passa os seus dias treinando seu novo aluno Itadori Yuji. Um dia, enquanto se dirigia para a escola Jujutsu, Gojo é atacado por uma maldição de nível especial. É um monstro de um olho só com um mini vulcão na cabeça e todos os dentes pretos. Seu nome é Jogo. O monstro ataca fazendo uma boca de vulcão aparecer na parede atrás de Gojo e uma poderosa explosão de chamas é lançada na direção do herói. O monstro se gaba por ter sido fácil demais, mas obviamente Satoru Gojo sai ileso da explosão de chamas. O monstro invoca insetos feitos de pedra vulcânica e mais uma vez ataca Satoru. Porém, todos eles são imobilizados pelo infinito assim que se aproximam. Já esperando por isso, os insetos explodem. Gojo pula para o alto e Jogo está logo atrás dele se preparando para dar um soco coberto em chamas. Ele acerta a cabeça de Satoru, fazendo ela incendiar. Coloca a palma de sua mão no abdômen de Gojo e lança mais uma rajada de fogo. Satoru Gojo é completamente carbonizado. Ou, pelo menos é isso que Jogo acreditava. Mas não adianta, ele é Satoru fucking Gojo e sai ileso da labareda de chamas. A maldição fica completamente em choque vendo que o homem não sofreu um arranhão sequer. Gojo se aproxima, pede para a maldição tentar tocar na sua mão enquanto explica a sua técnica. Gojo vai lentamente fechando os dedos, segura a mão de Jogo e dá um socão no estômago da maldição que vomita sangue na mesma hora. Gojo continua atacando com uma sequência de socos reforçados pela sua técnica de gravidade. Ele concentra na ponta do dedo e então dispara no monstro, fazendo-o voar por quilômetros. Gojo vai atrás dele para continuar a sua investida, mas a maldição tenta revidar e Satoru desvia novamente e acerta uma bicuda nas suas costas que faz o monstro sair voando de volta para onde ele veio. Nesse pequeno intervalo de tempo que Jogo levou para se levantar, Satoru Gojo se teletransporta até a escola Jujutsu, pega Itadori e volta para o campo de batalha, tudo isso em uma fração de segundos. Ele fez isso pois ele queria mostrar uma coisa ao seu novo aluno. Jogo diz que é muita burrice trazer um peso morto para o campo de batalha, no que Gojo responde com uma de suas frases mais famosas. A maldição fica puta da vida e começa a entrar em erupção. Ele jura por sua vida que vai destroçar Satoru Gojo. E então ele usa aquilo. Expansão de domínio, montanha do caixão de ferro. Os três então são levados para dentro do domínio de Jogo. Itadori fica em choque e pergunta ao seu sensei o que é aquilo. Gojo finalmente explica que uma expansão de domínio consiste em usar bastante energia amaldiçoada para criar um território só seu que cobre uma área específica e também tem uma técnica embutida nele. Apesar de gastar muita energia, ele tem as suas vantagens. A primeira é que o território fortalece o usuário, como se ele estivesse bufado em um jogo. A segunda é que a técnica embutida sempre acerta. Labaredas de fogo acertam Gojo por todos os lados, mas nada consegue penetrar no infinito e ele calmamente continua sua explicação. Sabe, Itadori, é uma técnica muito poderosa, mas tem como se defender. O método mais efetivo é expandindo seu próprio domínio. Aquele que tiver um controle mais refinado será vitorioso. Eu vou te mostrar. Ryōiki Tenkai. Muryō Kusho. O cérebro de Jogo é inundado por um número infinito de informações. Ele passa a enxergar tudo e nada ao mesmo tempo. Enquanto o inimigo fica completamente congelado pela tsunami de informações, Satoru Gojo calmamente agarra sua cabeça por trás e a arranca de seu corpo. Ele então desativa o domínio porque não queria matar Jogo, pois tinha algumas perguntas para fazer. Ele pisa na cabeça da maldição e diz: "Quem te enviou
enviou aqui? Antes que ele pudesse responder, uma tronca de madeira é lançada em seus pés, separando Gojo da cabeça no chão. Essa tronca se abre e libera várias flores que deixam Gojo e Itadori levemente atordoados. Em apenas um segundo, Gojo já percebe que aquilo era uma ilusão e desperta, mas foi tempo suficiente para outro espírito amaldiçoado pular, pegar a cabeça de Jogo e fugir dali. Ao mesmo tempo, ele lança uma magia de madeira que prende Itadori pelos pés e o ataca, fazendo com que Gojo tenha que salvá-lo. E assim que ele termina de libertar Itadori, os dois já desapareceram. Satoru Gojo não conseguiu a informação que queria, mas nós, sim. O culpado estava observando toda a situação de longe. Era Suguru Geto. Capítulo 15. Invasão na escola Jujutsu. Satoru continua focado em sua missão de treinar a próxima geração de feiticeiros e assim alguns meses se passam. Para incentivar o crescimento dos alunos, os diretores e professores das duas escolas Jujutsu do Japão organizaram um evento amigável para que os alunos se enfrentassem e aprendessem uns com os outros. Tudo corria bem até que no meio do evento, dois homens misteriosos aparecem observando a situação de longe. Eles começam a colocar amuletos no chão ao redor de toda a escola e ativam um encantamento, criando assim uma barreira que engloba toda a escola. Satoru Gojo e os demais professores se deslocam rapidamente até o local, mas não chegam a tempo. A barreira já estava completa. Gojo diz que é simplesmente destruir, mas quando ele toca, ele é repelido na mesma hora. Com os 6 olhos, então, ele analisa a barreira e começa a dar risada. Ele explica para os outros que aquela barreira era uma barreira criada somente para impedir a entrada de Satoru Gojo. Especificamente, qualquer outra pessoa poderia entrar e sair da barreira livremente. Isso fazia com que o efeito da barreira se fortalecesse e ela realmente conseguisse repelir Gojo. Então, ele manda os outros professores irem na frente para salvar os alunos. Enquanto Gojo estava preso do lado de fora, Hanami, a maldição da floresta que havia salvado o jogo, aparece e começa a atacar os alunos da escola Jujutsu. Megumi, Inumaki, Noritoshi Kamo e Maki Zenin enfrentam a maldição de grau especial, mas acabam sendo derrotados sem conseguir causar grandes danos a ela. Quem assume a luta a partir daí é Aoi Todo e Itadori Yuji. Os dois melhores amigos fazem um combo insano e conseguem espancar a maldição. Ao mesmo tempo, Gakuganji, o diretor de uma das escolas, está enfrentando Juzo, o poderoso usuário de maldição que criou aquela barreira. Os dois estão pau a pau. Voltamos à luta de Itadori e Todo contra Hanami e a maldição de grau especial está encurralada. Sem outra alternativa, ela decide usar a sua técnica suprema, expansão de domínio. Nesse momento, Satoru Gojo obtém sucesso em destruir a barreira e todos os invasores congelam. Ele analisa o campo de batalha de cima para escolher por onde vai começar. Gojo olha para Yuji orgulhoso e percebe que ele está bem mais forte do que costumava ser. E com Aoi Todo ao seu lado, com certeza eles ficariam bem. Então, o local para onde ele deveria ir é... Gojo se teletransporta direto para as costas de Juzo. O feiticeiro tenta se virar para atacar Gojo, mas ao mesmo tempo Gakuganji grita: "Não o mate!" Satoru Gojo faz o homem virar um cotoco em apenas um segundo. Agora só faltava Hanami, mas como ela era boa em fugir e estava longe, Gojo resolve apelar para sua técnica suprema. Ele junta as mãos, fazendo o lapso azul e a reversão do feitiço vermelho se unirem. Vazio roxo. Uma onda de massa gravitacional vai em direção a Hanami, limpando tudo pelo caminho. Um abismo é formado no lugar onde a maldição estava e os feiticeiros não conseguem nem saber se ela foi desintegrada ou não, tamanha a destruição. Assim, eles conseguem vencer os invasores sem nenhum aluno ter perdido a vida. Acontece que tudo aquilo era só uma distração. O verdadeiro plano das maldições havia sido concluído com sucesso. Mahito, outra maldição de grau especial, havia invadido o armazém da escola Jujutsu
e roubado artefatos valiosos. Entre eles, eles roubaram 6 dos dedos do Sukuna que estavam selados lá na escola. E agora, todos os preparativos para o plano de Suguru Geto estavam prontos. Capítulo 16 – Shibuya. No dia 31 de outubro de 2018, Halloween, milhares de pessoas comuns estavam reunidas em Shibuya para curtir as festividades e atrações temáticas. Eis que uma barreira é formada ao redor de toda a cidade, deixando todas as pessoas comuns presas. Por algum motivo, os civis, que não deveriam ter conhecimento algum do mundo Jujutsu, estavam gritando: "Tragam Satoru Gojo! Tragam Satoru Gojo!" E então, 8h30 da noite, Satoru Gojo aparece no local. Ele analisa a situação e percebe que a pessoa que criou a barreira está em algum lugar no subsolo. Ele então desce e é recepcionado por Jogo, Hanami e Chozo, as maldições que já havia enfrentado previamente. Gojo então entende que toda aquela cena era um plano justamente para atraí-lo e matá-lo, mas ele tem certeza absoluta que vai vencer tranquilamente. Hanami fecha a entrada por onde Gojo veio com as raízes de suas árvores, mas ele diz que não pretendia fugir de qualquer maneira, senão eles matariam os civis, não é mesmo? Jogo diz para ele não se preocupar com isso, pois mesmo que ele não fuja, eles matarão todos os civis. Nesse momento, as portas da estação se abrem e os civis são empurrados para onde as maldições estão. Jogo, Hanami e Chozo começam a matar os humanos indiscriminadamente e, usando-os de distração, se aproximam de Gojo sorrateiramente. Eles atacam usando extensão territorial. É como se eles estivessem expandindo seu domínio, só que apenas ao redor de seus próprios corpos. Dessa forma, eles conseguem neutralizar o infinito de Gojo e acertá-lo, ou quase. Gojo percebe o que eles estão fazendo e desvia no último instante. Porém, ele está encurralado. O plano de Geto é usar os civis para atrapalhar Gojo. Afinal, se ele usar qualquer uma de suas técnicas, azul, vermelho, roxo e principalmente a sua expansão de domínio, que possui dano em área, muitas pessoas comuns morrerão. Então ele tem de ficar na defensiva. Mas Satoru fucking Gojo é muito melhor do que isso. Ele vira pra Hanami e fala: "Ei, erva daninha, já é a terceira vez que nos encontramos, certo? Eu vou acabar com você primeiro." Gojo pula, agarra os galhos que saem dos olhos de Hanami e puxa, arrancando completamente os galhos e deixando um buraco nos olhos da maldição. Gojo concentra sua energia amaldiçoada, criando um campo de força e empurrando lentamente contra Hanami. Jogo percebe o perigo daquela técnica e tenta distrair Satoru Gojo, matando alguns civis, mas é inútil. Satoru Gojo explode Hanami contra a parede. Uma maldição de grau especial que deu um trabalho absurdo para vários dos seus alunos mais fortes foi derrotada em poucos segundos por Gojo. Próximo. Gojo começa a caminhar em direção a Jogo, que foge com o rabinho entre as pernas, usando os civis para poder escapar sem ser pego. Porém, ele não foge do local de uma vez, ele está esperando alguma coisa. Um trem chega à estação e nesse trem haviam centenas de humanos transfigurados ativados pela técnica do espírito amaldiçoado Mahito. Eles saem do trem e começam a atacar os civis. Mahito se junta ao combate e, como ele está cheio de energia, ele já começa atacando. Mahito pula, tenta acertar um soco em Gojo, que fica parado e é defendido pelo infinito. De repente, a passagem que havia sido fechada por Hanami se abre e centenas de pessoas caem lá de cima. Chozo e Mahito carregam suas técnicas e massacram um número sem fim de pessoas bem na frente de Gojo. Todos eles continuam atacando, fugindo e matando civis sem que Gojo consiga fazer nada. O plano deles era justamente esse. Eles sabem que Gojo é uma pessoa fria e que está disposto a fazer sacrifícios em prol de seus objetivos, mas com tantas mortes acontecendo sem ele poder fazer nada, o limite que ele estava disposto a sacrificar está atingindo o seu pico. A única opção seria ele usar a sua expansão de domínio e matar todo mundo ali de uma vez por todas, maldições e humanos juntos, só que ele não faria isso.
isso. As maldições estão contando que Gojo está disposto a sacrificar os humanos mortos pelas maldições e não mortos por ele mesmo, portanto ele não expandiria seu domínio. A mente de Gojo fica desgastada e ele toma uma decisão arriscada. Para surpresa das maldições, ele fala: foda-se, e usa. マジか。領域展開。無料空所。 Todos ali presentes congelam, humano ou maldição, não importa. O efeito do vazio imensurável é absoluto. Porém, aqui nós vemos a genialidade de Satoru Gojo. Na real, ele ativou e desativou o seu domínio em apenas 0,2 segundos. Esse tempo foi apenas uma estimativa que Gojo fez de cabeça mesmo. Ele assumiu que esse seria o tempo limite que os humanos comuns aguentariam a sua expansão de domínio sem sofrer graves sequelas no longo prazo. Gojo então utiliza esse tempo que conseguiu ao máximo. Enquanto todos estão paralisados pelo efeito de seu domínio, ele sai dilacerando todos os humanos transfigurados que Mahito havia trazido no trem. E, em apenas 5 minutos, ele extermina aproximadamente 1000 desses monstros. Após esse feito incrível, até mesmo Satoru Gojo estava exausto. Infelizmente, esse ainda era parte do plano das maldições, esgotar Satoru Gojo mentalmente, pois eles sabiam que fisicamente ele era imbatível. Então, de repente, um objeto que parece um cubo é jogado bem aos pés de Satoru Gojo e uma voz de longe comanda: Reino da Prisão, abra! Somos então transportados para um flashback do pseudo Suguru Geto ensinando as maldições de grau especial como o reino da prisão funcionava. Ele diz se tratar de um objeto vivo que são os restos mortais do monge budista Genshin, e esse objeto tem o poder de selar qualquer coisa, assim como uma Master Ball. Porém, ele tem uma condição: o alvo precisa ficar em um alcance de 4 metros do cubo por 1 minuto inteiro. Nesse momento, o jogo fica puto da vida com o pseudo Geto. Afinal, ele sentiu na pele o poder absoluto de Satoru Gojo e sabe que é simplesmente impossível manter aquele homem distraído por 1 minuto inteiro parado no mesmo lugar. Geto responde: fique tranquilo, quando eu digo 1 minuto, se trata apenas de 1 minuto no cérebro de Satoru Gojo. Voltamos ao presente e Suguru Geto aparece na frente de Gojo como se fosse a coisa mais comum do mundo. Olá, Satoru. Há quanto tempo? Alguém que ele matou ano passado com as suas próprias mãos. Seu melhor amigo. Não tinha como Geto estar ali. Gojo trabalha com todas as possibilidades. Um impostor, uma técnica de transformação, mas infelizmente os seus 6 olhos negam todas as possibilidades. Aquele era o corpo verdadeiro de Suguru Geto. Satoru então é inundado por todas as lembranças dos seus últimos anos que passou ao lado de seu melhor amigo, suas brigas, suas alegrias e sua morte. O reino da prisão se move rapidamente e aprisiona Satoru Gojo, pois em seu cérebro havia se passado muito mais do que 1 minuto. Essa não, Satoru, você não devia ficar se distraindo assim no meio da luta. Quem é você? Suguru Geto, horas, você já se esqueceu de mim? Que pena. Seu corpo e até mesmo a sua energia amaldiçoada me dizem sim que você é Suguru Geto, mas a minha alma nega isso com todas as minhas forças. Então me diz logo, quem é você? Ah, sim. Como você descobriu? Aquele, na verdade, era Kenjaku, um feiticeiro de mais de 1000 anos que possui uma técnica amaldiçoada que o permite trocar de corpo apenas trocando o seu cérebro com o da pessoa. E ainda por cima, ele passa a poder utilizar a técnica amaldiçoada do seu alvo. Ele então agradece Satoru Gojo, pois na verdade já fazia um bom tempo que ele planejava conseguir o corpo de Geto, justamente para conseguir a sua técnica de manipulação de espírito. E Gojo facilitou demais as coisas para ele por ter matado Geto e ainda por cima não se livrado do corpo de seu amigo. Assim, foi facinho para ele conseguir dominar esse corpo. Além do mais, Satoru estar sendo selado nesse momento é
é justamente por conta desse erro. Sabe, Satoru Gojo, é que você é muito poderoso e estava atrapalhando os meus planos. Então eu preciso que você descanse um pouquinho. Boa noite, Satoru Gojo. Nos vemos daqui a 1000 anos. Fechar. Selamento completo. Satoru Gojo, o feiticeiro mais forte do planeta, está selado por tempo indeterminado. E as consequências disso para o mundo Jujutsu são incalculáveis. Droga, parece que eu ferrei com tudo. Bom, no final vai dar tudo certo. Eu tenho fé nos meus alunos. Capítulo 17. O retorno do feiticeiro mais forte. Satoru Gojo foi selado por Kenjaku no capítulo 90 do mangá de Jujutsu Kaisen e finalmente saiu de sua prisão no capítulo 221. Para nós, foram longos 3 anos esperando pelo retorno do mais forte. Embora no mangá esse acontecimento tenha se passado apenas 19 dias após o seu selamento em Shibuya. Mas isso foi tempo suficiente para o caos tomar conta do mundo Jujutsu. Nesse meio tempo, Sukuna, o rei das maldições, conseguiu se livrar da prisão que era o corpo de Itadori e tomou o controle do corpo de Megumi Fushiguro, usuário da técnica das 10 sombras, outra técnica lendária. E com a ajuda de Kenjaku, ele recuperou seus poderes de quando estava no auge de sua força. Os alunos da escola Jujutsu sofreram baixas preciosas como diretor Yaga, Nanami Kento, Naobito Zenin e Yuki Tsukumo. E após muito sofrimento, encontraram uma feiticeira chamada Anjo, com uma técnica capaz de anular qualquer feitiço, ou seja, ela seria capaz de desfazer o selo de Satoru Gojo. É chegado o grande dia, todos os alunos se reuniram em um canyon para libertar o grande homem e então a Anjo liberou a sua técnica no reino da prisão. Escada de Jacó! Após a enorme rajada de luz, não havia nenhum sinal de Gojo. Ele, na verdade, havia sido libertado, só que foi parar em outro local. E no mesmo instante, ele se teletransporta direto para onde Kenjaku estava. Satoru Gojo estava com um ar bastante sério, diferente do seu eu brincalhão de sempre. Há quanto tempo? Você dormiu bem? Não seria melhor você escolher melhor suas últimas palavras? Você vai morrer agora. Gojo avança para cima de Kenjaku enquanto mesmo se prepara para se defender. Porém, quem tanca o golpe é outra pessoa. Fiquei um tempo sem te ver. Você mudou, hein, Megumi? Era Sukuna, aquele que havia prometido matar Satoru Gojo assim que recuperasse seu poder. Kenjaku interrompe e diz para Sukuna cumprir a sua promessa antes de lutar contra Gojo. E Gojo diz que também tem assuntos a resolver antes da batalha. Afinal, ele tinha ficado preso por muito tempo na cabeça dele. E assim, eles marcam a luta para o dia 24 de dezembro de 2018, pois foi o dia em que ele havia matado seu melhor amigo, Suguru Geto, para que assim ele não precisasse ter 2 aniversários de morte. Kenjaku pergunta se Gojo realmente acha que pode vencer, no que ele se lembra do que havia dito a seu aluno Itadori tempos atrás. E quem é mais forte, você ou ele? Bom, se o Sukuna recuperar todo o poder dele, vai me dar uma canseira danada. Você perde? Não viaja. 24 de dezembro de 2018. Não foi preciso dizer uma palavra sequer. Tanto Gojo quanto Sukuna sabiam que era o grande dia e um conseguia sentir aonde o outro estava apenas pela energia absurda que eles emanavam. Gojo inicia o combate em grande estilo. Ele se junta a Gakuganji, Utahime e Ishiji, e os 4 fazem um ritual para fortalecer a energia de Gojo. Ishiji levanta uma barreira para que Sukuna não perceba muito bem o que eles estavam fazendo ali dentro, enquanto Utahime e Gakuganji, por meio de sua dança e música respectivamente, elevam a energia de Gojo. Ele então recita os encantamentos para sua técnica mais poderosa: 9 cordas, corvo e declaração, luz polarizada,
vazio roxo. A técnica suprema de Gojo é lançada com 200% de poder e mesmo lançada a quilômetros de distância, atinge Sukuna com uma força absurda. Devido à barreira de Ishiji, o Rei das Maldições só percebe o golpe quando ele já está próximo e não tem outra escolha a não ser tancar. Sukuna sobrevive ao golpe, mas perde os seus 2 braços no processo. Porém, isso não significava muito para ele, pois em alguns segundos ele já havia se curado devido à técnica amaldiçoada reversa. Gojo se aproxima e diz que ele é o maioral, Sukuna é apenas um desafiante. E assim começa a batalha entre o feiticeiro mais forte da história contra o feiticeiro mais forte da era moderna. Desafiante? Você parece estar muito feliz só por ter acertado o primeiro golpe, Satoru Gojo. Você é só mais um peixinho na minha tábua de corte. Talvez um peixe mais fresco que os outros, mas ainda assim um peixe sem nome. Por isso, eu vou começar retirando as suas escamas. Os dois assumem posições de combate e começam. Sukuna dá um chute em Gojo com a perna esquerda que facilmente segura a perna de seu adversário e tenta acertar um soco em seu rosto. Sukuna defende e revida com outro soco, mas Gojo, em um movimento inusitado, se joga no chão e enquanto flutua com o infinito, faz um movimento com as mãos que arremessa Sukuna contra a parede. Ele continua pressionando com a sua gravidade e faz o Rei das Maldições atravessar o prédio e colidir com algumas escadas que estavam logo atrás. Sukuna se levanta, mas quando percebe, Gojo está se aproximando com pisadas no chão para esmagá-lo. Ele desvia, mas o chão onde se apoiava cede e ele fica sem equilíbrio. Gojo então faz o pedaço de concreto levitar e o arremessa com força contra um prédio. Logo antes de colidir, Sukuna usa o concreto de impulso e pula para o prédio ao lado, escapando do impacto. O rei então aponta para Gojo e usa sua primeira técnica, desmantelar. Mas como sabe que não pode acertar Gojo devido ao infinito, ele mira o golpe no prédio atrás do homem e o parte ao meio, fazendo a parte de cima cair em direção a Gojo. Ao mesmo tempo, Sukuna pula e tenta acertar um soco em Satoru, que inicialmente defende com o infinito, mas logo desativa sua técnica para poder agarrar o punho de Sukuna. O prédio cai e os dois são engolidos para dentro. Sukuna pega uma porta e arremessa em Gojo, que revida com um soco fortalecido por energia amaldiçoada. Ao mesmo tempo, o prédio cai no chão e dezenas de escombros se espalham pelo local. Os dois homens saem ilesos de lá. Vendo que não chegariam a nenhum lugar na trocação de soco, os dois resolvem apelar logo para sua técnica mais poderosa. E exatamente ao mesmo tempo, expansão de domínio. Os dois são fechados dentro da barreira do vazio imensurável criada por Satoru Gojo. Enquanto o domínio de Sukuna, o santuário malevolente, não possuía barreira. Era um domínio que permitia ao oponente fugir caso conseguisse, em troca de aumentar o alcance da técnica. A priori, os dois estavam equiparados. Porém, a fraqueza de um domínio é o lado de fora da sua barreira. E como o domínio de Sukuna não possuía barreira, mas sim um alcance mais elevado, seus ataques atingiam a barreira de Gojo por fora. E assim, o santuário malevolente estilhaça o vazio imensurável, vencendo a batalha de domínios. Sem a sua barreira, então, Gojo está completamente vulnerável ao domínio de Sukuna e é acertado no mesmo instante pelos seus cortes. Satoru Gojo é atingido no pescoço, quase sendo instantaneamente decapitado, mas exatamente ao mesmo tempo em que era cortado, ele se curava com a técnica amaldiçoada reversa que aprendeu na luta contra Toji. Mas esse era apenas o começo. Enquanto Gojo permanecesse dentro do alcance de Sukuna, ele continuaria a ser bombardeado por cortes de todos os lados. Gojo era incansavelmente cortado enquanto automaticamente se curava no mesmo lugar. E mesmo nessa situação desesperadora, ele pensa: ufa, em questão de eficiência das técnicas, eu ainda sou melhor. Ele continua confiante. Nesse momento, Gojo pula para tentar fugir do alcance de Sukuna, mas o mesmo o segue para não permitir que isso aconteça. Sukuna acerta um chute, Gojo defende e revida com um soco. Sukuna se
esquiva e agarra a perna de Gojo. Então Satoru concentra energia no seu punho e tenta acertar Sukuna, que desvia por pouco. Os dois tomam distância. Tudo isso enquanto é acertado sem parar pelo domínio de Sukuna e se concentra em se curar. Gojo então ativa um domínio simples, uma técnica de domínio só que mais básica, que cria um domínio em volta do usuário apenas para se proteger. Assim, Gojo consegue parar de ser atingido pelos cortes e se cura completamente. Eles voltam a engajar em combate corpo a corpo e rapidamente o domínio simples se desfaz. Sukuna consegue atingir Gojo com seus cortes normais de curto alcance nesse tempo e Gojo novamente ativa o domínio simples para se proteger. Ele então pula, agarra Sukuna com seu corpo, deita para trás e mira com os dedos na cara da maldição. Feitiço de reversão. Vermelho. Sukuna é atingido em cheio e a explosão faz ele sair voando e colidir contra o seu próprio santuário, o destruindo. Os dois se levantam e se curam como se estivessem 100% novamente. Round 2. Expansão de domínio. Novamente, ao mesmo tempo, os dois expandem seu domínio, só que dessa vez, Gojo alterou as especificações da sua barreira, tornando-a ainda mais forte a ataques externos para suportar os ataques de Sukuna. Eles engajam novamente no combate corpo a corpo, trocam golpes. Gojo tenta acertar um jab de direita, Sukuna desvia para o lado e revida com outro soco, que dessa vez é Gojo quem desvia se agachando e então acerta um soco nas costelas do vilão. Sukuna aguenta o golpe, se vira, fica costas a costas com Gojo e faz algo que até agora achavam ser impossível. Ele altera as especificações do seu domínio com ele ainda ativado. O que Sukuna faz é fazer um pacto de ligação, sacrificando o acerto garantido de seu domínio para fortalecê-lo ainda mais por fora. Dessa forma, ele ficaria vulnerável ao acerto garantido de Gojo e por isso teve que encostar nele. Aqueles com quem Gojo mantém contato físico não são afetados pelo vazio imensurável, assim como nós já vimos acontecer com Itadori. E é claro, Sukuna estava lá também observando. Tudo isso, é claro, aconteceu em milésimos de segundos. E assim, pela segunda vez, o domínio de Sukuna destrói a barreira de Gojo. Mais uma vez, Gojo é acertado por milhares de cortes e ativa a técnica de reversão para se curar instantaneamente, algo que requer um controle minucioso de sua própria energia. Contrariando a lógica de todos os feiticeiros Jujutsu que assistiam à batalha, Gojo faz algo inacreditável. Ele expande o seu domínio pela terceira vez, só que dessa vez ele faz uma barreira gigantesca a ponto de cobrir toda a área do santuário malevolente de Sukuna, e essa barreira vai então encolhendo aos poucos até se tornar uma esfera minúscula e maciça de energia. Por fora não conseguimos ver o que acontece dentro da barreira e alguns momentos depois ela começa a tremer violentamente, até que começa a se rachar. A barreira se rompe e vemos Sukuna e Gojo de frente um pro outro. De repente, o santuário malevolente começa a desmoronar. Sukuna foi atingido em cheio no peito. O que aconteceu é que novamente a expansão de Sukuna destruiu a barreira de Gojo por fora, mas ao mesmo tempo Gojo conseguiu causar tanto dano a Sukuna que ele não conseguia mais manter o seu domínio ativado. O Rei das Maldições se recupera com a técnica reversa e pula em direção a Gojo. Os dois continuam trocando golpes em alta velocidade e Gojo acerta um chute poderoso que, apesar de defender, faz Sukuna voar para longe. Os dois respiram, analisando a situação, e Gojo se pergunta do porquê Sukuna não estar usando a técnica das 10 sombras que ele roubou de Megumi, pois Mahoraga com certeza faria muita diferença naquela luta. Após recuperarem o fôlego, pela quarta vez, os dois expandem o seu domínio ao mesmo tempo. Nesse momento, qualquer noção de impossível já não parecia mais verdadeira. O comum é um feiticeiro conseguir expandir o seu domínio apenas uma vez por luta, e esses monstros já estavam no quarto round. Dessa vez, Satoru Gojo parece ter a vantagem dentro da barreira e com seus punhos reforçados por energia, lança uma chuva de socos contra o Rei das Maldições, que defende, mas é levemente levantado e jogado para o ar. Sem o seu apoio no chão, Gojo facilmente consegue usar sua gravidade e arremessar Sukuna contra seu altar novamente. Sem descanso, Gojo usa sua gravidade novamente
novamente, mas dessa vez para puxar Sukuna e acertar um soco em seu peito. Sukuna defende, mas vemos que Gojo está vencendo a luta, e isso é refletido nas batalhas de domínio. Mais uma vez, o templo de Sukuna é destruído, e ao saírem da barreira, podemos ver que Sukuna levou a pior de novo. Gojo acerta um cruzado de esquerda em Sukuna, que defende, mas é arremessado para longe, e Gojo não deixa essa brecha passar. Nesse pequeno momento em que Sukuna está no ar, ele ativa o seu domínio pela quinta vez. Sukuna responde com a mesma técnica, mas finalmente, dessa vez, Satoru Gojo utilizou seu domínio 0,1 segundo mais rápido do que Sukuna, e Sukuna então é atingido pelo vazio imensurável. Seu cérebro é completamente paralisado pelo montante de informações que ele recebe de uma só vez, e Gojo aproveita o momento para perfurar seu coração. Satoru Gojo finalmente tem um vislumbre da vitória e parte para finalizar o Rei das Maldições. Nesse momento, Sukuna finalmente utiliza sua carta na manga. Ele invoca Mahoraga. O general divino Mahoraga é o Shikigami mais poderoso da técnica das 10 sombras. Além de ser extremamente poderoso em combate, ele possui a habilidade apelona de se adaptar gradualmente a qualquer coisa toda vez que entra em contato com algum conceito diferente. Como Gojo já conhecia o seu poder, decide finalizá-lo em um único golpe para não dar tempo dele se adaptar às suas técnicas. Mas rapidamente o Shikigami enfia sua lança na barreira de Satoru Gojo e automaticamente anula o feitiço. Ele já estava adaptado ao vazio imensurável. Acontece que o tempo todo Mahoraga já estava invocado na sombra de Sukuna, e toda vez que Gojo utilizava seu domínio, ele ia se adaptando. Como essa já era a quinta vez que ele usava, então o Shikigami já estava completamente adaptado ao vazio imensurável, e graças a seu guarda-costas, Sukuna consegue acordar de seu transe e se curar com sua técnica reversa. Ele faz o Shikigami se esconder novamente em sua sombra e provoca Gojo. O que foi? Você parece querer me perguntar algo. Que nada, eu tô feliz em saber que você está mais desesperado do que eu imaginava. Pra ser sincero, é um saco ter que lidar com essa sua técnica do vazio imensurável. Então, eu queria fazer questão de me livrar dela primeiro. Gojo rapidamente entende a situação e diz que então tudo que ele precisa fazer é ativar o seu domínio novamente e destruir Mahoraga antes que ele possa salvar Sukuna. Porém, Sukuna cruza os braços e diz pra ele ir em frente. Expansão de domínio. O nariz de Gojo jorra sangue e ele não consegue ativar a técnica. Sukuna explica que as técnicas amaldiçoadas ficam gravadas no cérebro. Todo esse tempo, Gojo estava usando seu domínio e o regenerando com energia reversa, mas que estava claramente no seu limite. Já o Rei das Maldições teve que recorrer a esse método apenas uma vez e ainda tinha energia sobrando. Gojo, exausto, se agacha. Sukuna diz que tudo que ele precisa fazer é expandir o seu domínio e finalizar Satoru Gojo. Adeus, ó mais forte. Você é apenas um cara qualquer que recebeu esse título porque nasceu em uma época onde eu não existia. Ordinário, expansão de domínio. No mesmo instante em que aparece, o santuário malevolente é destruído. Sukuna começa a sangrar pelo nariz e pelos olhos. Satoru Gojo se acaba em gargalhadas. É bom, não é? Foram apenas 10 segundos, mas você foi atingido pelo vazio imensurável e sofreu danos no cérebro também. Os meus alunos estão assistindo, Sukuna, então eu vou me exibir mais um pouquinho. Gojo usa o lapso azul para puxar Sukuna e acertar um belo soco na sua cara. Ele arrasta Sukuna pelo chão e o arremessa contra a parede. Gojo pula e tenta pisar na cabeça de Sukuna, que desvia por milímetros. Satoru usa o Kagebanshin no Jutsu para confundir Sukuna, mas é facilmente encontrado e leva um soco, se defendendo por pouco, mas sendo arremessado para trás. Ele agarra um semáforo e usa de apoio para ficar de pé. Com a sua gravidade, ele pula e acerta um chute de alta velocidade em Sukuna. Se vira e prepara
prepara para acertar mais um soco. Sukuna agarra o semáforo quebrado e arremessa em Gojo, parando a sua investida. Os dois tomam espaço e Gojo diz que vai matar Sukuna antes que ele se adapte às suas técnicas com o Mahoraga. Ele reforça seus punhos novamente com energia e parte para o ataque. Sukuna desvia e o local onde ele estava é completamente destruído. Gojo então cria várias esferas de gravidade ao redor da maldição e tenta o engolir. Sukuna desvia e as esferas continuam atrás dele. Gojo encurrala por trás, agarra e arremessa contra um prédio. Pula atrás dele e genialmente usa um pilar como cobertura para que Sukuna não veja o que ele está fazendo. Ele então mira em Sukuna por detrás do pilar e atira. Feitiço de reversão. Vermelho. A técnica atravessa o pilar e atinge Sukuna, que é obrigado a tancar o golpe, pois não o viu chegando. Sukuna resiste ao golpe e provoca Gojo, dizendo que aquilo não será suficiente para derrotá-lo. Sabe, Sukuna, esse vermelho que eu acabei de usar ainda não explodiu. Sukuna é atingido em cheio nas costas e o impacto faz ele voar para frente, bem aonde Satoru Gojo estava esperando, carregando seu punho com energia. Satoru freaking Gojo acerta um golpe certeiro no abdômen de Sukuna e o melhor de tudo, o golpe ativou um flash negro, causando dano crítico de 2,5 o dano normal e ainda aumentando a liberação de energia latente de Satoru Gojo, tornando-o mais forte, como se ele estivesse bufado. O golpe foi tão poderoso que faz Sukuna perder a consciência. Ao cair, mais uma vez a roda do Dharma é ativada e o general divino Mahoraga é invocado de sua sombra. Ele puxa Satoru Gojo e o corta com sua lâmina, ou seja, Mahoraga já terminou de se adaptar ao infinito também e agora consegue acertar Gojo normalmente. Pela primeira vez em muito tempo, um pensamento estranho cruzava a mente de Gojo. Ele se lembra de Toji Fushiguro, o único homem para quem já perdeu na vida. Será? Não. Gojo rapidamente equilibra seus pensamentos e pula até Mahoraga, acertando ele com 2 socos na cara e o empurra com a palma de suas mãos. Gojo começa a recitar os encantamentos para o vermelho para assim fortalecer a técnica e finalizar Mahoraga em um único hit. Fase Paramita Pilar de Luz. Feitiço de reversão. Fuga do coelho! Sukuna recobrou a consciência e protege Mahoraga com seus outros Shikigamis. Bom dia, princesa! Aquele flash negro te pegou de jeito, hein? Gojo atira o vermelho contra o chão para tentar acertar Sukuna, que estava escondido nas sombras. Satoru rapidamente entende a estratégia de Sukuna. Ele estava deixando Mahoraga na ofensiva, enquanto ele mesmo ficava na defensiva, protegendo o Shikigami e criando aberturas para ele atacar e se adaptar a Gojo cada vez mais. Sukuna joga um extintor de incêndio que é freado pelo infinito de Gojo, mas explode, criando uma cortina de fumaça em cima de Gojo, que mesmo assim percebe Mahoraga se aproximando e se defende. Sukuna junta as duas mãos, aponta para Gojo e lança uma rajada de água perfurante em sua direção. A água atinge Satoru 1 segundo depois que Mahoraga encosta e anula o seu infinito. Assim, o Rei das Maldições está conseguindo causar danos reais a Satoru. Os três se afastam e Sukuna diz que não será mais um 2 versus 1. Ele junta as mãos, concentra sua energia e invoca Agito, um Shikigami Quimera fundindo outros de suas sombras. Agora são 3 versus 1. Mahoraga parte para a ofensiva com Agito logo atrás. Gojo pula para escapar do golpe e Sukuna se esgueira para trás dele pelas sombras, carregando seu golpe de água perfurante. Gojo percebe e vira rapidamente, socando o chão onde Sukuna estava. O Rei das Maldições desvia e Mahoraga vem logo atrás e tenta acertar Gojo, que desvia novamente, pulando para trás e acertando um feitiço vermelho em Mahoraga. O monstro resiste ao ataque e Gojo percebe que ele já está se adaptando a essa técnica também, não o deixando outra escolha. Agora, a única saída de Gojo era conseguir
conseguir usar sua técnica mais poderosa e finalizá-lo de uma vez por todas. Ele precisava usar o vazio roxo. Porém, Sukuna também sabia que essa era a única alternativa de Gojo e estava esperto para não deixá-lo ativar a técnica. Eles saem de dentro do prédio e começam uma batalha em alta velocidade pela cidade. Gojo desvia de um golpe de agito e acerta um segundo flash negro contra a besta Quimera, perfurando seu abdômen. Porém, logo a besta se regenera. Gojo percebe que é mais um inimigo que ele precisa derrotar em um único golpe para não o deixar se curar. Gojo então continua trocando golpes com as Quimera, enquanto Sukuna observa das sombras esperando uma oportunidade. Ele pensa que enquanto não deixar Gojo usar o vazio roxo, estará tudo bem. Sukuna se vira para Mahoraga e diz para ele mostrar o que sabe fazer. Ele repreende o Shikigami, que agora era sua sombra e não mais o de Megumi. E como se estivesse respondendo ao seu mestre, Mahoraga se adapta mais uma vez ao infinito e arranca o braço direito de Gojo com um golpe à distância. Ótimo! Todos que estavam assistindo a luta ficam chocados com o acontecimento. A capacidade regenerativa de Gojo estava reduzida e demoraria para recuperar aquele braço. Sabendo disso, Sukuna mantém a pressão. Ele ataca Gojo junto de seus dois Shikigamis. Ele chuta a cara de Gojo ao mesmo tempo em que Mahoraga o acerta um soco e cancela o infinito. Gojo é arremessado até Agito, que o espera com o punho reforçado por energia e encaixa um belo soco em sua nuca. Porém, Gojo tanca o golpe sem sair do lugar e fala: "Sabe, eu já tinha percebido há algum tempo. Você é o mais fraco de todos aqui." Satoru Gojo carrega energia em seu braço, acerta Agito com toda a força no estômago e libera sua técnica de gravidade do lapso azul com energia máxima, disparando o Shikigami contra Sukuna e Mahoraga, que desviam para o lado. A esfera de energia do lapso azul vai se arrastando pela cidade sem perder energia, e no processo Agito é lentamente esmagado até a morte. Como Gojo acertou um segundo flash negro na batalha, seu controle sobre a energia amaldiçoada fica ainda melhor e ele consegue regenerar o braço. Enquanto isso, pela primeira vez em 1000 anos, o Rei das Maldições sentiu que não estava no controle da situação. Dessa vez, quem parte para o ataque é Gojo, acertando Mahoraga com um soco tão poderoso que, mesmo defendendo, faz o Shikigami recuar alguns metros para trás. Sukuna chega logo em seguida, mas Gojo facilmente desvia de seu soco, agarra seu braço e com um giro arremessa Sukuna para cima de Mahoraga. Agora ele acerta os dois com mais um soco extremamente pesado. Mahoraga defende seu papai Sukuna, mas os dois são arremessados para longe, dando tempo a Gojo para recitar um encantamento. Fase Paramita Pilar de Luz. Feitiço de reversão vermelho. Gojo atira o vermelho para cima e Sukuna rapidamente percebe o que ele estava fazendo. Gojo pretendia misturar o vermelho com o lapso azul que havia esmagado Agito e ainda estava ativado, formando assim o vazio roxo. Mahoraga! O Shikigami pula com tudo em direção ao azul, pois já estava adaptado àquela técnica e poderia desfazê-la só de tocá-la. Mas, em uma jogada genial, Gojo usa a gravidade do azul para se puxar em direção a ele e chegar antes de Mahoraga, que, já que estava adaptado à sua técnica, não era influenciado pela gravidade. Nesse caso, a sua adaptação acabou atrapalhando. Gojo acerta um soco com tudo no Shikigami, o tirando do caminho por completo. Sukuna surge de sua sombra e lança a técnica de água perfurante em direção ao vermelho para destruí-lo. Gojo ataca Sukuna, mas não há tempo de cancelar o golpe, e logo quando Sukuna começa a comemorar, Gojo mostra sua superioridade em controle de técnicas. Ele entoa os encantamentos para fortalecer o seu lapso azul, restaurando assim os seus poderes gravitacionais que puxam o golpe de água perfurante e o absorvem. Gojo, por fim, entoa os encantamentos de sua técnica mais poderosa: 9 cordas, entre os lados, corvo e declaração. Luz polarizada. Satoru fucking Gojo teve sucesso em usar a sua técnica suprema que atinge tanto ele quanto Sukuna e Mahoraga.
Após a explosão, vemos um Sukuna todo fudido, sem uma mão e quase sem energia amaldiçoada. Mahoraga foi completamente obliterado e Satoru Gojo agora estava quase 100% recuperado, graças aos flashes negros que ele acertou. Diante desse cenário favorável, os alunos e professores da escola Jujutsu que assistiam à luta comemoram. Satoru Gojo venceu. Um corte vindo do mais absoluto nada simplesmente atravessa o corpo de Satoru Gojo, o partindo ao meio. Seu torso cai no chão enquanto suas pernas continuam firmes no chão. Sukuna se aproxima e explica o que aconteceu. Desde o começo da luta, ele estava usando Mahoraga não para derrotar Gojo, mas sim para que ele se adaptasse ao infinito e ensinasse o caminho das pedras de como atravessar a técnica para Sukuna. Aquele corte à distância em que o Shikigami arrancou o braço de Gojo era a dica perfeita que ele precisava. O que Mahoraga fez não foi lançar um corte até Gojo, mas sim ampliar o alvo da técnica. O alvo não era mais Satoru Gojo, mas sim o próprio espaço, o mundo, a existência daquele lugar onde ele se encontrava é que foi cortado. E ele ser partido ao meio foi só uma consequência disso. Não havia nada que o infinito pudesse desacelerar, pois o corte se originou naquele espaço. Tudo o que Sukuna precisou fazer foi replicar essa técnica e o resultado estava ali, jogado no chão. Satoru Gojo foi derrotado e morto em combate. Esplêndido, Satoru Gojo. Enquanto eu viver, eu nunca me esquecerei de você. Satoru Gojo acorda em um aeroporto e logo é saudado por seu falecido amigo Suguru Geto e outros companheiros que haviam morrido pelo caminho, como Nanami, Riko Amanai, diretor Yaga e Haibara. Geto pergunta: então, como era o Rei das Maldições? Gojo responde que Sukuna realmente era um absurdo de forte e ainda diz que ele não usou tudo que tinha na luta. Gojo havia dado tudo de si, usou seu corpo treinado, técnicas refinadas, todo o seu senso aguçado de combate e poder de improvisação, mas mesmo assim falhou em alcançar Sukuna. Apesar disso, ele estava satisfeito, pois havia se divertido muito naquela luta e deu graças a Deus por ter morrido como um guerreiro em combate, e não por velhice ou doença. Morre Gojo Satoru, o feiticeiro mais forte da era moderna. Infelizmente, apenas o segundo feiticeiro mais forte que já existiu, mas que, sem sombra de dúvidas, marcou uma geração inteira com seu carisma e poderes apelões. Muito obrigado e adeus, Satoru. Meus amigos, infelizmente Satoru Gojo foi solado pelo Sukuna. 1 segundo de silêncio pelo gatão dos olhos azuis. Bom, vamos lá. Cara, eu espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu me diverti fazendo esse vídeo. Pra galera que me acompanha já há mais um tempo aí, cara, eu considero esse o primeiro vídeo do canal. Tudo antes disso, até agora, foi tudo um teste. Eu ainda tava descobrindo o que funcionava, o que não funcionava aqui na plataforma e principalmente o que eu mais gostava de fazer. E a partir de agora, o canal Manga Legend vai ser um canal de webdocs de anime. Essas histórias de personagem, resumos de batalhas e resumos até de obras inteiras. Vão ser só esses vídeos longos e de altíssima qualidade, super bem editados, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, porque a partir de agora vocês vão ver vídeos parecidos com esse do Satoru Gojo daqui pra frente. Só a mais altíssima qualidade que eu consegui entregar pra vocês, eu prometo. E vamos lá. Cara, eu admito, eu sou fanboy do Gojo sim. Eu acho ele um personagem extremamente carismático, divertido, mas principalmente os poderes dele são muito fodas, cara. Ele é muito foda, o infinito que deixa ele intangível, faz ele solar a maioria dos personagens de animes por aí, sabe? Aquelas comparações de, quem ganha do Goku? O Gojo mata o Goku fácil, mano. Expansão de domínio, pum! Dano no cérebro, não tem o que fazer, ele mata e o Goku não conseguiria tocar nele, por exemplo, por causa do infinito. Claro que ele também não é o mais forte de todos. O Saitama, por exemplo, é One Punch, acabou pro Satoru Gojo, porque o Saitama já mostrou, né, com os feitos dele no mangá, que ele consegue dobrar o espaço. Então o infinito
não serviria pra parar o Saitama. Enfim, o Gojo é foda, ele se encontra sim nessa categoria, cara, de Saitama, Goku, Satoru Gojo, o cara é foda. Mas agora, com o fim de Jujutsu, eu queria compartilhar com vocês a minha opinião sobre a obra e fica à vontade pra discordar se for o caso, beleza? Cara, eu descobri Jujutsu quando o mangá tava ali na metade de Shibuya e, mano, de verdade, eu curti demais a obra. Eu amei, mano, sério, eu devorei a obra e eu alcancei os semanais ali no final de Shibuya mesmo, ou seja, não deu nem tempo do Gege terminar o arco, eu já tava lá, de tão foda que eu achei. Cara, o pacing da obra é maravilhoso, né? A velocidade com que a história se desenrola, sem enrolar muito. Meu, as coisas acontecem rápido, os personagens, eles morrem de verdade, ao contrário de alguns shonens de fantasia por aí. Tem gente que até reclama que é rápido demais, porque acaba deixando algumas coisas de escanteio. E tem uns personagens que me pegaram demais, né? O Toji, mano, que cara foda, o Toji é muito foda. O próprio Sukuna também, o cara é imponente, o cara é o mais forte, né? Ele provou solando o Gojo. A Oitodo, cara, com a sua genialidade me fazendo dar risada. O Mahito também, odiei o personagem, eu queria muito que ele morresse. Então isso é um ponto positivo, né? Porque o personagem era isso, ele era um cuzão, filho da puta, ele tinha que morrer. E o Gege me fez ter raiva desse maluco, mano. Então também foi muito bom. E é lógico, né? Satoru fucking Gojo, que eu já expliquei o porquê que eu curto tanto ele. Mas eu sempre curti até o momento da morte do Gojo. E não é papo de fanboy, calma que eu vou explicar com argumentos, beleza? E se você quiser discordar, fica à vontade, escreve aí nos comentários. Para alguns, a qualidade de Jujutsu começou a cair bem ali realmente no final de Shibuya, porque até Shibuya, cara, a gente pode concordar que a obra é fenomenal, né? É do caralho. E, mano, até Shibuya muita coisa acontece. Nossa, morte, putaria pra todo lado, Sukuna causando... Da hora. Aí, para muitas pessoas, a partir daí, quando começou a entrar no jogo do abate, teve um declínio na qualidade. Eu, pessoalmente, curti muito o jogo do abate, eu curti muito a ideia, o Gege expandiu o universo da obra, trouxe muitos personagens novos, entrou Estados Unidos na parada, começou um negócio de geopolítica que o Kenjaku tava tramando. Cara, o plano do Kenjaku, muito foda, mano, eu tava curtindo demais, e dava pra ver sim que o Gege ainda tava se esforçando para desenvolver a história nesse ponto. Aí chegou o grande momento, a luta do Sukuna e do Gojo, cara, foi muito foda, curti demais a luta, e eu curti muito que o Gojo perdeu, tá? Cara, narrativamente foi uma escolha muito feliz do Gege, porque se o Gojo ganhasse, acabou, né, mano? O Gojo solou Sukuna, Gojo solo Kenjaku, Gojo solo Tengen, Gojo. Não, a morte do Gojo foi essencial para a obra poder continuar. Não, e também convenhamos, pegou todo mundo de surpresa, todo mundo ficou, caralho, o que aconteceu? Por mais que você já soubesse, já tivesse adivinhado que o Gojo ia perder, eu mesmo já imaginava que ele fosse perder. Cara, aquele painel do capítulo 236, do nada, o Gojo partido no meio, sendo que no capítulo anterior ele tava vencendo, mano. Realmente, o Gege conseguiu fazer total ali aquela quebra de padrão e, mano, pelo menos pra mim, foi pesado. A hora que eu vi aquilo, eu falei, nossa, mano, fudeu. Sério, o Gojo morreu, mano, fudeu. Se o Gojo não venceu o Sukuna, quem vai vencer, né? Enfim, então eu curti muito a escolha narrativa do Gege, só que eu não gostei da forma que aconteceu, entendam isso? Cara, do nada, sem explicação, o Gojo simplesmente foi partido ao meio por um corte que a gente nem viu, nem o Gege mostrou, porque provavelmente até ele sabe que não fez sentido aquilo, cara. O Gojo tem a porra dos 6 olhos, ele consegue ver energia amaldiçoada se formando antes do próprio cara lançar a magia, ele já viu que o cara tá carregando ali, sabe? E ele já tinha visto aquele corte do Mahoraga 1 minuto antes, ele sabia o que tava por vir. Então, mano, eu não comprei, eu não engoli a morte do Gojo do jeito que foi. E o que me deixa mais puto com tudo isso é que, cara, o Gege não precisava ter roubado pro Sukuna, porque depois o Sukuna, com os feitos dele no próprio mangá, cara, ele mostrou que ele venceria Satoru Gojo mesmo sem o Mahoraga. Na boa, eu acho que ele venceria sem o Mahoraga, claro, teria mais dificuldades, mas ele venceria o Gojo. Tipo, ele era mais forte mesmo. Então não precisava ter roubado. Eu entendo a escolha do Gege, porque ele quis essa quebra de padrão, né? Nossa, o Gojo venceu,
pum, Gojo morto. E realmente funcionou muito. Em questão de mídia, de marketing, nossa, o hype, cara, em Jujutsu Kaisen naquela semana, naquele mês, não, desde que o Gojo morreu, todo capítulo que sai, tem 20 vídeos no YouTube falando, nossa, o Gojo vai voltar, o Gojo vai voltar. A galera não consegue parar de falar do Satoru Gojo desde então. Então, assim, narrativamente foi muito bom e pra obra também foi muito bom. Eu entendo por que o GG fez isso, mas pra mim, cara, eu não comprei. Ele foi roubado, não teve explicação lógica, né, com as próprias coisas que o GG tinha falado na obra. Aquilo não fez sentido e aí eu fiquei com esse gostinho, sabe, de porra, mano. O Gojo não perdeu, ele não foi honrado, a porra do honrado, ele não foi honrado na morte dele. Foi roubado, foi trapaça, enfim. Eu não curti isso, sabe? Isso que eu não desceu pra mim até hoje. Foda, desabafo aqui, pode me xingar se você for fanboy do Sukuna, mas, mano, você tem que entender aí. Se você discorda, comenta com raciocínio lógico, com argumentos, o porquê que fez sentido ele ter levado aquele corte. Demorou? Mano, beleza. Daí o Gojo morreu e daí do nada, cara, a obra perdeu muita qualidade. Parece que ele começou a fazer tudo cagado, sabe? As próximas lutas, vinha um feiticeiro de cada vez, seguia o mesmo roteiro. Puta hype no feiticeiro, o cara fazia uma coisa foda. Nossa, o Higuruma é o mais foda que o Gojo. Nossa, o Yuta copiou o Sukuna. Nossa, o Itadori. Tudo a mesma coisa e, mano, ficou cansado. Eu acho que depois do Gojo, mano, a fandom também, eu acho que o GG foi ameaçado de morte, né, se eu não me engano, enfim. A gente não sabe como que é a rotina desses caras, é muito pesado, eles não tiram folga, esses mangakas, é muito difícil ser um mangaka no Japão. Então, assim, eu acho que ele ficou cansado, o cara já vai ficar rico, vai vender bonequinho do Gojo pro resto da vida, sabe? Ele não precisa mais de Jujutsu. Então eu acho que ele realmente cansou, mano. O cara deu barra kit, F no chat, foda-se, anunciou que ia acabar em 5 capítulos do nada. Eu fiquei, o quê, mano? Como assim? Tem tanta coisa pra explicar, ele vai acabar em 5 capítulos? Porra, mano. E a morte do Kenjaku, que bagulho zoado também. O cara sobreviveu a um buraco negro da Yuki e morreu no corte básico pro Yuta. Beleza que ele foi pego de surpresa por causa do todo, né, que trocou, mas... Vamos ser honestos, era só ele ter feito igual ele fez com a Yuki, sabe? Que ele faz gravidade em volta de tudo, pronto, ele tinha sobrevivido, enfim, também foi cansado isso. O Kenjaku, na verdade, é mais do que o Gojo, é a minha maior frustração com o Jujutsu, porque, mano, o cara era foda, pra mim ele ia ser o vilão final ali, mais do que o Sukuna, o cara tinha uns planos de 1000 anos, cabeça, o cara, mano, e não explicou nada dele, caralho, eu fico indignado porque é muito potencial desperdiçado o Jujutsu, cara, todos os fãs de anime perdem com isso, é muito triste, fico indignado, mano, passado do Kenjaku, cadê? Passado do Sukuna, o que aconteceu? Afinal, o Sukuna ele foi usado pelo Kenjaku ou não? Porque, porra, parecia que sim, o Kenjaku tava usando o Sukuna e ia sair por cima no final. Não, morreu antes, o Sukuna ficou lá. E a porra da fusão com o Tengen, mano, o exército americano, só o exército americano por si invadindo já podia ser um plot pra uma terceira guerra mundial, né? Era tanta coisa acontecendo e daí... Foda-se, barra kit... F no chat, Gege Akutami saiu da sala, velho. E aí ele entregou esse final zoado, né, mano? Não sei se alguém curtiu aí, mas foda. Isso não tira os pontos bons da obra, né? Então, pra mim, até ali a luta do Sukuna contra o Gojo foi muito foda. Eu curti demais. Foi um dos meus mangás favoritos por um tempo. Infelizmente, entrou pra estatística, né? De mangás fodas com final zoado. A maioria é assim, então eu não vou nem xingar o Gege Akutami, vai saber o que tá acontecendo lá, né? A minha única esperança de quebrar esse padrão é com o Oda, mano. Por favor, Eiichiro Oda, faça One Piece ser lindo, ser um mangá exemplo pro resto da nossa vida, porque Jujutsu vai ser esquecido, infelizmente. Bom, e é isso. Essa é a minha opinião sobre o final de Jujutsu, cara. Triste, decepcionante, fiquei... decepcionado, fiquei frustrado, muito potencial desperdiçado, não que, não vem com aquele argumento, faz melhor, então não, mano, é triste, porque todo mundo, você que é fã, você que assiste, você perdeu com essa, eu perdi, a obra
tinha um potencial fodido e, infelizmente, não alcançou nem metade do que poderia ser. Galera, como eu já disse, a partir de agora vocês só vão ver vídeos incríveis como esse da história de Satoru Gojo aqui no canal daqui pra frente. Então eu vou pedir uma gentileza por vocês. Escreve aí nos comentários qual o próximo vídeo você gostaria de ver. Seja a história de algum personagem que você queira muito, ou uma batalha épica dos animes, ou até mesmo um resumo de alguma obra que já tenha finalizado, você queira ver, beleza? Escreve aí pra mim pra eu ter uma noção, beleza? E comenta também aí o que você achou do final. Se você concorda comigo, discorda, pode discordar, fica à vontade. Só não vem xingar desnecessariamente, tá ligado? Eu tô me abrindo aqui, falei realmente o que eu acho, achei ruim. Se você achou bom, não tem problema. Comenta aí nos comentários na boa, a gente troca uma ideia, demorou? Muito obrigado por ter ficado até aqui, até o próximo vídeo. Tchau!